Então vamos dar continuidade da palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, Deus meu e meu Senhor. No capítulo 10, do versículo 34, ele está contando uma história que aconteceu pro Nicodemo. O que aconteceu? Que pegaram a pessoa que ia andando para ir para a feira, e os ladrões bateram nele, quase que mataram, e foi passando as pessoas, e não importava de ver ele caído, tudo sanguentado. Inclusive um sacerdote passou, e ele diz assim: e se aproximou-se dele, viu suas feridas, deitando nele, passando azeite e vinho, colocou sobre sua própria montaria e levou a uma hospedaria, e entrou dele e tratou dele. No versículo 35 diz assim: no dia seguinte tirou 2 denários, 2 moedas, grande valor, e deixou-lhe na hospedaria, e disse-lhe: trata dele enquanto gastares, mas na volta eu pagarei. Quer dizer, um samaritano, uma pessoa sem reputação dos fariseus, nem dos judeus, que era enjeitado por eles, que eles falavam que eles eram pecador, que eles não tinham aceitação no Torá, nem na Bíblia, nem nada, e eles eram abandonados fora desse povo que falava que eles eram salvos. E daí, no versículo 36, ele diz assim: quando destes 3 parece ter sido, aproximou daquele que caiu nas mãos dos ladrões. Ele está fazendo a pergunta para ver qual dos 3, ou qual que era o seu próximo, qual que era a pessoa ideal para cuidar de quem estava ferido. E respondeu, no capítulo 37 respondeu, ao autor, aquele que usou da misericórdia para com ele. E então Jesus lhe disse: vai e faça tu mesmo. É assim que você considera o ser humano, você ama teu próximo. Se você vê machucado, ou caído, ou abandonado, ou sem qualquer tipo de aceitação na sociedade, e que seja uma pessoa que está sozinho, que seja fora de si, e você passa e não dá bom dia, não diz para ele Jesus te ama, não diz para ele você ama a Deus sobre todas as coisas. O que você precisa? Você precisa de uma conversa, de um carinho, de uma palavra que fortaleça o seu espírito, ou explica para ele que Jesus ama ele, que Jesus quer que ele seja melhor do que qualquer pessoa, porque a pessoa não precisa ser melhor do que o outro, seja igual ao outro que ama ele, a mesma coisa. E no versículo 38, então estando Jesus em viagem, entrou numa aldeia onde uma mulher chamava Marta e recebeu em sua casa. Marta era a irmã de Lázaro, recebeu na sua casa. E tinha aí uma irmã por nome Maria, que se
assentou-se aos pés do Senhor para ouvi-lo e falar. Então ela ficou ali sentada, ouvindo ele falar com os pessoal que estava ali perto, dentro da casa e fora da casa, porque Jesus andava com uma multidão de gente nele, com ele, né? Então, e como Marta estava muito preocupada, que estava fazendo os fazeres, que estava perto do almoço, porque o Senhor Jesus chegou, os apóstolos todinho veio também, e algumas outras pessoas, e tinha as mulheres que acompanhavam ele, então trazia também, que fala lá nos outros versículos, as mulheres que faziam as compras das coisas, comprava trigo, comprava as coisas para fazer, né? Então, fazer pão, fazer o que eles comiam na época deles, né? E aí Maria ficou sentada ouvindo, né? E Marta procurando na lida da casa, e veio a Jesus e disse: Senhor, não tem importa que minha irmã me deixe só e a servir, diz a ele que ela que me ajude, falar para ela ajudar ela, né? A Marta falou para Jesus falar com eles. Jesus falava, ela saía, né? Porque ele era o próprio Deus, ele era o Senhor, né? Tudo, já sabia quem que o Senhor Jesus era. Não sabia bem certo que ele era Deus, mas que ele era o melhor homem que pisou na terra, que eles conheceram naquele tempo, foi ele, né? Então, respondeu-lhe o Senhor. Jesus disse para Marta, respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, anda muito inquieta e preocupada com muitas coisas. E no versículo 42 diz assim: no entanto, uma coisa que é necessário, Maria escolheu a boa parte que lhe não será tirada. Quer dizer, Jesus já falou para ele que ele não ia mandar, não ia dizer para ela sair, porque aquela parte era a parte melhor que tinha. Ela sentou no chão e ficou ouvindo nosso Senhor falar. Então aqui agora nós vamos continuar no capítulo 11, dizendo assim, né? Dizendo assim: um dia, num certo lugar, estava Jesus a rezar, orar, né? Falar de oração, e disse-lhe a seus discípulos: Senhor, ensinai-nos a rezar como também João ensinou os seus discípulos. Ele pediram para o nosso Senhor Jesus Cristo ensinar, e ele disse-lhe, e lhe disse: então, quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Dai-nos hoje o pão necessário ao nosso sustento, e dai-nos o nosso pecado, pois então nós perdoamos aqueles que nos ofendem, e não nos deixai cair em tentação. Quer dizer, ele estava ensinando o Pai Nosso, né? E agora o Pai Nosso é um pouquinho mais, tirado mais algum nome, mas ele disse assim para os discípulos, e Marcos, Lucas está escrevendo, né? E no versículo 5, no capítulo 11, ele diz assim, ele diz assim: em seguida continua sem alguém de vós dizer amigo, vós procurai-los em meia-noite, e lhe deixe seu amigo e esperando ter três pão e 3 coisas, para ver que a hora que ia pedir, né, a pessoa chegava. Então Jesus está ensinando até para você trabalhar à noite, com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder do Espírito Santo. Jesus ama todos vocês. Amém.